Graça e paz, amada igreja, amém? Pode se assentar, que alegria estar com vocês, nessa noite abençoada. Ontem tivemos o privilégio de estar aqui com vocês no jantar de casais. Quem estava aqui no jantar de casais ontem? Foi bênção, né, gente? Sem falar na costela, né? Meu Deus do céu, que coisa linda! Amém? Que alegria poder ministrar o coração de vocês. Hoje quero trazer uma palavra com um tema um tanto desafiador, mas quero estar apresentando aqui meus obreiros, né? Se coloque de pé, por favor, Jean e Rodrigo, né? Esses homens abençoados, primeira vez que eles vêm aqui para estar com vocês, gratidão pela vida de vocês. O Rodrigo, ele, além de presbítero também, ele é professor do nosso curso de finanças da igreja. Então, quando quiserem também alguém para poder dar aula nessa área, tem até plataforma gravada na internet, é bênção demais, é um exímio, né, na área contábil e nessa parte de finanças lá na igreja, é uma bênção. Quando os irmãos chegam na igreja, a gente já fala assim: Rodrigo, já encaminha para o curso, para que a vida dessa pessoa seja alinhada para a glória de Deus. É bênção demais, amém, queridos? Glória a Deus. Amados, quero ministrar uma palavra ao coração de vocês, que tem como título, Enfrentando as Forças de Oposição. Enfrentando forças de oposição. E eu quero poder alertar o coração de vocês, o quanto isso é rotineiro, quantas vezes nós estamos enfrentando algumas resistências na nossa vida, algumas situações, e nós muitas vezes não discernimos isso. Então eu quero poder acender algumas luzes no coração de vocês, para que nós possamos enfrentar essas forças que vêm contra nós, essas forças contrárias, e de que maneira nós podemos utilizar a luz da Bíblia, para que possamos não só enfrentar, mas vencer toda a oposição que o inimigo muitas vezes coloca contra nós, né, na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Para isso eu quero pedir que você possa abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1, Neemias capítulo 1, a partir do verso 1, Neemias capítulo 1, a partir do verso 1, quem achou diz amém? Está escrito assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava ainda na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei e chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Feche os teus olhos e não a tua Bíblia. Peça para que o Senhor te dê estratégia, te dê luz em cima dessa palavra. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos, ó Pai, esta palavra. Apresentamos, ó Pai, também esse tema. Sabemos, ó Pai, que muitas vezes na caminhada cristã, nós enfrentamos forças, ó Pai, essas que são de oposição, que são contrárias, que são ventos, que muitas vezes chegam a balançar o nosso barco, que muitas vezes chegam a sacudir a nossa estrutura. Mas nessa noite, ó Pai, que a Tua palavra traga luz dentro do nosso coração, em nossos pensamentos, que a Tua palavra, ó Pai, possa nos dar, ó Pai, direção de como devemos enfrentar essas forças de oposição,
como nós devemos nos posicionar, estar alinhados, alicerçados, ó Pai, no Senhor e na Tua Palavra. Pai, em nome de Jesus, ensina-nos a construir a nossa casa na rocha. Ensina-nos, ó Pai, a estar, ó Pai, direcionados pelo Senhor em tempos difíceis. Vem Espírito Santo de Deus, vem sobre a Tua igreja, vem sobre as nossas vidas. Enche-nos, ó Pai, de uma ousadia. Ensina-nos, ó Pai, a resistir o diabo. Ensina-nos, ó Pai, a entrar, ó Pai, nessa rota de perseverança, nesse caminho, nesse trilho onde o Senhor é a nossa força, onde o Senhor, ó Pai, potencializa os nossos pés. E sim, ó Deus, traz luz aos nossos pensamentos. Permita, ó Pai, que tudo aquilo que estava na nossa mente, fazendo cada um entrar em estagnação ou em desistência, que nessa noite possamos, ó Pai, através da Tua Palavra, entrar numa rota de vitória. Que possamos entrar, ó Pai, nesse lugar de vitória no Senhor. Que possamos, ó Pai, encontrar e nos reanimar, ó Pai, no Senhor. Que possamos, ó Pai, encontrar forças na Tua Palavra. Que possamos, ó Pai, assim como Neemias, sim, ó Deus, obter grandes vitórias por conhecer os Teus princípios e a Tua Palavra. Abençoe nosso coração, Pai. Nós Te pedimos, nós Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Quem crê diz amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Enfrentando essas forças de oposição, entendemos que todos nós já passamos por lutas na vida, sim ou não? Todos nós já fomos contrariados, sim ou não? Ou só eu? Você já foi também? Glória a Deus, não estou sozinho nesse barco. E é muito bom ser contrariado, não é? Não? Geralmente nós ficamos angustiados quando estamos sendo contrariados. Geralmente nós temos a tendência de ficar chateados, às vezes de querer alterar a voz, às vezes de querer combater a pessoa que está nos contrariando. E o apóstolo Paulo, ele diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta não é nesse âmbito terreno. A nossa luta é no âmbito espiritual, nas regiões celestiais. É ali que nós vamos travar lutas contra principados e potestades que estão vindo contra nós. E nós precisamos discernir qual é o momento de resistir, qual é o momento que nós devemos nos posicionar para resistir essas forças que nos contrariam. Como nós devemos discernir que não é aquela pessoa, que não é a pessoa que está diante de nós, na qual nós não devemos resisti-la, e sim aquela ação maligna que muitas vezes está atuando naquela pessoa. Discernir isso é quase hoje uma habilidade, um dom, uma virtude, que nós precisamos pedir ao Senhor. Senhor, nos ajuda a discernir o que está acontecendo à nossa volta. Eu fui pesquisar o significado da palavra oposição. Ela, no dicionário, diz que oposição é antagonismo, seja de ideias, seja de mentalidade, seja de comportamento. Oposição geralmente são sistemas de incompatibilidades. Oposição, até no dicionário está escrito que é uma desinteligência, porque quando você tem certeza para onde você está indo e às vezes enfrenta uma oposição, muitas pessoas desistem nos primeiros obstáculos que lhes sobrevêm. Mas nessa noite eu quero te dar uma palavra de direção e de vitória. Independente dos obstáculos que estão vindo contra a tua vida, você não foi chamado para desistir, você não foi levantado por Deus para estagnar, você foi chamado para avançar, para vencer, para ser do time mais que vencedor. Deus está te levantando nessa noite, para você discernir as oposições que estão se colocando contra você, e para você se posicionar no Senhor, e continuar avançando para a glória de Deus. Quem recebe essa palavra? Glória a Deus. Muitos personagens bíblicos passaram e enfrentaram forças de oposição. Nós encontramos personagens que enfrentaram essas forças e que muitas vezes também tiveram pensamentos de desistência. Mas Deus nos dá essa palavra
Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Existe uma multidão te esperando tomar uma decisão, uma iniciativa, entrar em rota de proatividade. Existe uma multidão esperando o seu comportamento, a sua decisão de avançar, para também conseguirem avançar. Existe uma multidão. Eu tenho certeza que tem pessoas hoje aí do teu lado. Pega na mão da pessoa que está do teu lado aí, ó. Fala para ela assim: olha, você não vai desistir. Fala para ela: eu vou te ajudar, custe o que custar, em nome de Jesus. Daniel enfrentou essas forças diante dos governadores, diante do rei, lá na cova dos leões. Isaac enfrentou essas forças toda vez que os filisteus entulhavam os seus poços. Ele cavava um poço e aí vinha o inimigo e entulhava os seus poços. E aí daqui a pouco ele não se contentava, falava assim: tudo bem, vocês entulharam esse poço, mas eu tenho força, eu tenho ânimo, não vou desistir. Vai lá e cava outro poço. Aí vinha os inimigos dele de novo e também continuava a entulhando esses poços. Quantas vezes você fez um trabalho, você fez um projeto, e aí alguém que nem conhece a motivação do teu coração se colocou diante de você e disse: não vai dar certo, você não vai conseguir, vai dar errado. É impressionante como essas palavras já estão no vocabulário da cultura brasileira, é ou não é? Às vezes a pessoa nem ouviu o que você está dizendo, ela está falando assim: eu já vi alguém tentar isso aí, e não deu certo. Vixe, lá vem você com esse sonho, lá vem o menino sonhador, né, Rodrigo? Quantas vezes nós ouvimos isso? Lá vem aquele menino sonhador. E é impressionante que as pessoas, elas não sabem a motivação do teu coração, não sabem os teus projetos, mas elas têm uma habilidade de se colocar contra aquilo que você está projetando, aquilo que você está sonhando. Ei, escute, não deixa ninguém roubar os teus sonhos, não deixe ninguém paralisar os seus projetos. Se Deus te deu um sonho, se Deus te deu um projeto, então se levante no Senhor, esteja sustentado no Senhor e avance. Avance. Jacó, ele também teve uma força de oposição contra ele, e era o próprio irmão Esaú. Mas ele teve que passar pelo vale de Jaboque e enfrentar. Ei, toda força de oposição que se levantar contra você, ou você enfrenta, ou você vai viver fugindo. Tem pessoas que estão acostumadas a fugir dos problemas. Ai, pastor, eu até queria ir, mas olha lá, levantou um obstáculo, então é sinal que é para mim deixar quieto. Ei, os obstáculos não são sinais para que você venha estagnar. Os obstáculos não são confirmação de Deus para você desistir dos seus sonhos. Os obstáculos são apenas estruturas que o próprio Deus às vezes permite para mostrar o tamanho da tua vitória depois desses obstáculos. Quanto maior são os obstáculos, maiores também serão as vitórias. Quantas vezes o apóstolo Paulo enfrentou oposições? Quantas vezes ele estava, seja em navios que naufragaram, ele estava em lugares que aprisionaram ele, acorrentaram, manietaram, açoitaram, mas nem por isso ele desistiu. Quais são os sonhos que você está desistindo? Quais são os projetos que Deus colocou no teu coração que você deixou engavetado há tanto tempo, lá no teu quarto, talvez lá na última gaveta do seu criado? Você colocou aquele projeto lá e disse: isso aqui não é para mim. Sabe aquele sonho que naquela virada do ano você escreveu: esse ano eu vou colocar em prática esse projeto. Você escreveu, mostrou para a tua família, e aí no primeiro obstáculo você falou: eu acho que não é para mim isso. Aí você dobra aquele papel, guarda lá para ninguém ver, e aquela vergonha fica guardadinha lá, como se fosse algo que era para ser um sucesso e se tornou um fracasso. Ei, forças de oposição vão se levantar, porém, Deus te trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer te levantar, nesse culto, nessa reunião, Ele vai te levantar, para que você possa voltar a sonhar aqueles sonhos que estavam engavetados, para você se levantar com aqueles projetos que o próprio Deus colocou no teu coração,
dizendo para você: meu filho, minha filha, chegou um tempo de você resistir o diabo e ele fugirá de vós. Chegou um tempo de você enfrentar aquilo que há anos você está fugindo. Chegou um tempo de você enfrentar os seus gigantes. Chegou um tempo de você se colocar cara a cara com aquilo que você mais tem medo e passar limpo essa história. Não deixa nada mal resolvido. Chegou um tempo de você se aprumar no Senhor. Quem está entendendo isso? Deus está dando alguns recados aqui para algumas pessoas. Quem está entendendo isso? Antes de voltar para o texto, quero citar para vocês a história de um homem brasileiro que foi fazer história na Europa. Esse homem, Santos Dumont. Quem já ouviu a história dele? Um homem que tinha um sonho. E ele era mineiro. Seu pai se mudou para a Europa. E quando ele estava na Europa, ele encontrou outros 2 homens que já há um tempo estavam tentando inventar algo que para nós hoje, nós atribuímos a Santos Dumont, aquilo que na verdade não foi ele. Ele só deu um start, ele só alcançou uma meta que até então ninguém tinha alcançado. Mas ele acabou escrevendo uma grande história. Havia 2 irmãos, engenheiros, que estavam projetando voar. Mas em Paris, os engenheiros da marinha ficaram sabendo desses 2 irmãos e começaram a se opor, dizendo: ei, o homem não foi feito para voar. E começavam a indagar e colocar nas colunas dos jornais naquela época, em 1901, 1902, dizendo: para que o homem quer voar? O que o homem vai ganhar com isso? Milhares e milhares de anos, o homem nunca voou. Para que o homem agora quer caçar essa situação? E aí aqueles 2 irmãos, eles fizeram várias tentativas, para ser mais exato, 200 tentativas. E em todas elas, eles fracassaram. Aí chega Santos Dumont, um menino sonhador, e ele tinha no seu coração um ímpeto, dizendo: o homem vai voar. Um homem um dia vai voar. E ele descobre alguns protótipos daqueles 2 irmãos, e ele começa a elaborar, ele começa a colocar ali alguns propulsores, para ver se ele conseguia. E aí chegou um dia que ele conseguiu criar um protótipo, e esse protótipo teve um voo rasante, de 68 metros. E aí o pessoal falando assim: olha, legal, mas isso ainda é uma bobeira. Isso é um sonho furado, é uma barca furada. Só que Santos Dumont não deu ouvidos a ninguém. E ele foi tentando, até que um dia, naquele dia ele tinha uma convicção: hoje eu vou mostrar ao mundo que o homem nasceu para voar. E aí ele fez algo que, se fosse hoje, talvez ninguém faria. Ele convidou muitas pessoas para assistirem o lançamento do famoso 14 bis. E aí ele conseguiu elevar a um ponto de 200 metros de altura, e ele conseguiu fazer aquele lançamento. E pela primeira vez na história, uma estrutura grande, pesada, sendo guiada por um homem, ou pelo menos uma tentativa de ser guiada, conseguiu andar uma faixa de 600 a 800 metros em 59 segundos. E todo mundo ficou abismado, porque aquilo tinha passado todas as marcas de que o homem já tinha alcançado. E aí todo mundo que um dia tinha dado risada daqueles 2 irmãos, tinham dado risada, do Santos Dumont, que tinha falado para eles que o homem não tinha nascido para voar. Todas as forças de oposição que se colocou contra Santos Dumont ou contra aqueles 2 irmãos, naquele dia tiveram que aplaudir de pé a façanha. E aí foram perguntar para Santos Dumont: mas como que você tinha certeza que ia dar certo? Tiveram mais de 200 tentativas de fracasso. Você chamou todo mundo, como que você tinha certeza
que esse projeto ia dar certo. E ele responde: a certeza que ia dar certo não estava no meu projeto. A certeza que ia dar certo estava no meu coração. Eu tinha convicção que ia dar certo. Pastor, por que você está falando essa história? Porque se os homens, para provar a outros homens, por causa da sua convicção, eles tentam até conseguir. Imagine eu e vocês, que além de ter planos nessa terra, nós temos os sonhos de Deus impresso em nosso coração. Como é que você pode ter coragem de olhar para a pessoa que está do teu lado e dizer para ela: não vai dar certo, não vamos conseguir, nós nascemos para ficar aqui mesmo? Ei, escute, Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer que os sonhos que estão borbulhando no teu coração não são da terra, são do céu. Os sonhos de salvar a tua família toda não são da terra, são do céu. Ei, o projeto de levantar você como uma luz na cidade de Campo Mourão não é um projeto da terra, é um projeto do céu. E se é um projeto do céu, já deu certo, já aconteceu. Basta que você se levante, basta que você se posicione e enfrente toda a força de oposição. As forças de oposição virão contra você, mas saiba, quem está te levantando nessa noite não são os homens, quem está te levantando nessa noite não é projetos humanos. Ei, mas quem está te levantando, levanta a tua mão direita assim, ó. Quem está te levantando nessa noite é a própria mão de Deus te levantando e dizendo: minha filha, eu estou contigo, a tua família vai ser transformada, a tua vida vai ser restaurada. Meu filho, eu estou contigo, você vai ver o livramento, eu vou te dar a solução, você vai conseguir, vai dar certo. E quem crê, aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Neemias capítulo 4, versículo 1 e 2, se você puder. Neemias, ele vai para Jerusalém, ele ouve dizer que Jerusalém está arrasada, o povo está perdido, está totalmente destruído os muros, o povo está assolado, vivendo em miséria. Ele não se conforma com aquilo e ele fala: eu não posso ficar parado diante de uma situação dessa. Aqui eu já aprendo algo com Neemias. Diante de um caos, eu não posso ficar somente assistindo. Deus está te levantando para ser solução na tua casa, Deus está te levantando para ser solução no teu trabalho, Deus está te levantando para ser solução na sua faculdade, Deus está te levantando para você ser resposta dele nessa terra. Neemias capítulo 4, versículo 1. Quando Sanbalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado, indignado e começou a zombar dos judeus. Na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse: o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifício? Pensam que pode acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montantes de pó? Versículo 3, Tobias, o amonita, estava com Sanbalate e disse: mesmo que reconstrua, se vier uma raposa, derrubará aquelas muralhas de pedras. Eles estavam sendo zombados, menosprezados. Eles estavam enfrentando forças contrárias. E aqui eu aprendo tanto com Neemias. Como proceder em tempo de oposição. Como proceder quando eles estiverem enfrentando essas forças. Quando nós estivermos enfrentando essas forças. Como proceder? Neemias nos ensina muito o que fazer. Nós precisamos entender que não devemos de forma alguma nos render aos falatórios de zombaria. Quando alguém falar para você: não vai dar certo, ei,
Não, você não vai conseguir. Quando você ouvir essas palavras, olhe bem nos olhos da pessoa que está te falando isso e pergunte para ela: você já enfrentou isso que eu estou enfrentando? Você já venceu isso que eu estou vencendo? Ei, porque se a pessoa nunca venceu o que você está passando, ela não tem respaldo para te apontar um fracasso. Deus está contigo. Quem crê nisso? Deus está te levantando para algo novo. Deus está te levantando para um novo tempo. O que nós aprendemos com Neemias? Então eu quero que você deixe no capítulo 4. Mas antes, deixa eu apontar algo aqui para vocês. Existem 3 rotas que nos faz discernir onde nós estamos. Eu falo sempre que existe a rota da colisão, a rota da retaliação e a rota da convergência. Anotou? Não deu tempo? Vou falar mais devagar. A rota da colisão, a rota da retaliação e a rota da convergência. Pastor, que caminhos são esses? Que rotas são esses? Que rotas são essas que você está falando? Deixa eu pontuar para vocês. Rota da colisão. Colisão é quando você está no caminho certo, mas vem contra você oposições, obstáculos, tentando te fazer parar. E você vai colidir, mas você vai continuar. Quem está entendendo? Pastor, você está falando que o caminho com Deus a gente vai ter oposição? Sempre. Vai ter oposição. Não pense que agora que você é de Jesus, que agora que você confessou Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, como seu único Senhor e Salvador, que você agora está firme com Jesus. Não pense que não vai ter oposições. Vai ter sim. E nesse caminho, nós chamamos de rota de colisão. É quando você está indo no caminho certo, com as pessoas certas, na velocidade certa, mas aparecem obstáculos. Lembra quando Jesus, ele fala para os discípulos passarem para outra margem do lago, do mar de Genezaré, e eles estavam indo para Gadara, e chegando em Gadara tinha um endemoniado gadareno. Vocês lembram dessa história? No meio do trajeto, o que eles enfrentaram? Uma grande tempestade. Eles enfrentaram uma grande tempestade. Eles iam para o outro lado, para salvar uma só alma, uma vida. Só que no meio do trajeto, eles tiveram colisão. É uma rota de bênção, é algo que vai dar certo, é algo que vai ter uma grande vitória, mas no meio vão aparecer os obstáculos. Isso é a rota da colisão. Ei, quando começarem a aparecer os obstáculos, não pare, avance. Pastor, como que eu sabia que era um obstáculo? Porque o obstáculo é quando algo tenta te parar, mas não te atinge, não te aflige, não arranca pedaço. Você não tem perdas. Na colisão você não tem perdas. Fala comigo assim: na colisão eu não tenho perdas. Essa é a primeira rota, rota da colisão. Segunda rota, rota da retaliação. Diga comigo assim: rota da retaliação. Pastor, que rota é essa? Retaliação, eu vou dar só um exemplo simples. Eu acho que nem existe mais, mas antigamente existiam umas máquinas assim, ó, que você colocava o papel, a sulfite, e saía do outro lado todo picadinho. Alguém sabe que máquina que é essa? Sabe que aí falava que, olha, fez o que com o papel? Retalhou. Ou seja, colocava o papel inteiro e saía do outro lado todo bagaçado, todo picadinho. Isso é uma verdadeira retaliação. Pastor, como que eu sei que eu estou no caminho errado? Quando você está enfrentando forças, e essas forças estão arrancando partes de você. É o tipo de pessoa que está indo numa rota de retaliação, que o pastor avisou: não vai por aí, meu filho. O marido avisou: não vai por aí, minha filha. A esposa está avisando: não faça isso, não tome essa decisão. E o camarada está perdendo dinheiro, está perdendo a paz, está perdendo noite de sono, está perdendo saúde, está perdendo as coisas à sua volta, e ainda continua no caminho da retaliação. Retaliação é quando você está indo no caminho, e quando você olha para trás, é só um rastro de destruição, é só perdas. É o tipo de pessoa que só entra no negócio errado. É o tipo de pessoa que só se relaciona com pessoa errada. É o tipo de pessoa que toda vez que vai fazer uma sociedade, um ajuntamento, sempre sai no prejuízo. Isso é uma rota de retaliação. Quem está entendendo o que eu estou dizendo?
Só olha para o lado e fala assim, estou entendendo. Fala para a pessoa que está ao teu lado. Está entendendo? Pastor, e a terceira rota? É a rota da convergência. Ah, gente, eu gosto dessa. Essa rota da convergência é linda demais. Vou usar um exemplo aqui para ilustrar a rota da convergência. Sabe quando os pássaros vão voar em bando? Eles não andam em formato de V? Sim ou não? Vai um pássaro na frente, dois um pouco mais atrás, né, outros dois um pouco mais atrás, e vão fazendo um formato de V. Então o que significa a rota da convergência? Quando alguém vai na frente abrindo um caminho para você, e você só vai planando, só vai no vácuo, só vai desfrutando, não tem obstáculo, só tem, a lei do vácuo, onde você vai desfrutando do caminho, e vai numa velocidade que não é a sua. Pastor, o que é a rota da convergência? É quando o próprio Deus vai à tua frente, Ele vai abrindo os caminhos, Ele vai te impulsionando, você vai andando numa velocidade muito maior do que aquela que você poderia andar. Essa é a rota da convergência, quando Deus está dizendo, meu filho, só me siga, só seja fiel, só continue firme, só fica no seu lugar, olha, não precisa se desesperar, eu estou indo à tua frente, eu estou quebrando todos os obstáculos, eu estou te sustentando, não saia do caminho, só fique na rota da convergência. É isso que Deus vai fazer com você a partir de hoje. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Em nome de Jesus, você vai sair da rota da retaliação, da perda, da destruição. Você vai passar pela rota da colisão. De vez em quando vai ter alguns obstáculos, mas vai chegar um momento que você vai entrar na rota da convergência. Você vai perceber o próprio Deus te impulsionando, te conduzindo, te levando a lugares que você nunca imaginou, numa velocidade extraordinária. Deixa eu contar um testemunho aqui rápido para vocês. O ano passado, estou aqui com algumas testemunhas que viveram isso comigo. O ano passado, nós estávamos numa rota de colisão. Pensa um lugar bom, gente. Cada obstáculo que aparecia, né, falava, uau, sinal que nós estamos no lugar correto. Está benção demais. E aí, nós passamos o ano inteiro na rota da colisão, mas avançando e conquistando. O obstáculo se levantava, nós ia para cima e derrubava o obstáculo. Aí levantava outro obstáculo, nós contornava e ia para cima. Daqui a pouco vinha um outro obstáculo, vinha uma oposição, uma força contrária. Nós dava risada, orava, buscava força no Senhor e ultrapassava esses obstáculos. Chegou em dezembro, peguei minha equipe pastoral e nós viajamos. Nós ficamos, acho que quase uns 10 dias viajando. Nós fomos para várias cidades, São Paulo, Rio de Janeiro. E aí nessa rota, o Senhor começou a ministrar no nosso coração, dizendo, eu vou tirar vocês da rota da colisão e vou levar vocês para a rota da convergência. Irmãos, pensa numa alegria e num desespero ao mesmo tempo. Falava, Senhor, como é que vai ser isso? Senhor, mas como assim? Como que pode? Amado, só para vocês terem noção, nesses 6 meses desse ano, nós estamos no mês 6, é isso? Nesse semestre, nós vivemos em 6 meses, eu acho que o que a gente iria viver em 10 anos. Essa é a rota da convergência. Quando você começa a viver coisas que você tinha planejado para longo prazo. O que nós estamos vivendo hoje, eu tinha planejado sim, para 5, 10 anos à frente. E aí, chegou em dezembro e nós fomos, toda cidade que nós passamos, né, Rodrigo? Deus foi falando, olha, eu vou levar vocês, eu vou mexer com a estrutura de vocês, eu vou levar vocês para a convergência, e vai ser fantástico e tal. Aí nós perguntamos, Senhor, mas como funciona isso? E aí chegou em janeiro, foi me dando umas crises. Chegou em fevereiro foi o mês de maior crise da minha vida. Por quê? Estava tão bom, gente, na rota da colisão, eram uns obstáculozinhos ali, aqui. Está tranquilo, a gente já está acostumado a enfrentar o obstáculo. Mas de repente, porque, escute isso, na rota da colisão é você, com as suas pernas, andando, sendo sustentado pelo Senhor, mas enfrentando os obstáculos que vêm. Mas na rota da convergência, é o Senhor colocando a mão nas suas costas, dizendo, vai, te impulsionando, te levando, e aí é tudo muito novo, é tudo muito rápido, não dá tempo de digerir, não dá tempo de compreender a velocidade, a intensidade de tudo isso. Aí chegou em fevereiro, na minha crise, eu falei, não, Senhor, deixa nós ficar aqui, aqui, Senhor, está tudo muito bom. E aí Deus falou assim, de jeito nenhum, eu preciso levar vocês a um patamar que vocês ainda não viveram.
a um lugar que vocês nunca viveram, de uma forma como vocês nunca antes viveram. Só para vocês terem noção, irmãos, nós estamos numa situação onde a nossa igreja fez 54 anos. Ela, uma igreja pequena, a vida toda foi uma igreja pequena, uma vida toda uma igreja que tinha 100 membros, 100, 110, 90, 80, 100, 105, sempre foi isso. Nós estávamos acostumados com isso. E para vocês terem noção, só nesse semestre 50 pessoas foram recebidas na nossa igreja. Agora no mês de agosto nós temos já 40 pessoas para batizar. E o que não batizar em agosto nós deixamos amarrado para dezembro. E nós estamos entendendo que esse ano, o que a igreja demorou 54 anos para crescer, em um ano vai ter de crescimento. Aí você fala, pastor, é porque vocês estão fazendo alguma coisa? Não, irmãos, porque na rota de convergência não é você fazendo, é o próprio Deus indo à tua frente dizendo, eu estou contigo, eu vou à frente. É uma velocidade que não é humana, é algo que não é dos homens, não é um projeto dos homens. É o que eu estava dizendo, eu estava projetando isso para 10 anos, e Deus está dizendo, nesse ano eu vou fazer algo que vocês nunca viram. E aí, eu fiz essa pergunta para Deus, Senhor, então o que eu faço na rota da convergência? E Deus nos dá essa direção, apenas se posicione em mim, apenas esteja alicerçado em mim, não tente dar um jeitinho brasileiro, não tente fazer igual Abraão e Sara, tentar colocar Agar na história, não tenta dar um jeitinho, ei, deixa Deus trabalhar na tua vida, para de ser desobediente, para de querer questionar o Senhor, para de querer ficar dando jeitinho para ajudar Ele, ei, Ele não precisa de ajuda, Ele precisa que você obedeça a Ele, Ele precisa que você se posicione nele, e permita Ele te levar a um lugar que você nunca viveu antes, em nome de Jesus. Quem recebe isso? Quem recebe? Chegou um tempo de entrar nessa rota da convergência. Pastor, e se estiver tendo colisão? Continue. Colisão não é ruim. Agora, se estiver tendo retaliação, pare e peça ajuda. Está começando a perder coisas? Pare. Não continue nesse caminho. Procure os seus pastores e fale, pastor, estou perdendo muita coisa. Estou perdendo a saúde, estou perdendo o sono, estou perdendo a paz, estou perdendo a família, estou perdendo o casamento, estou perdendo as finanças, estou perdendo o emprego. Chame o teu pastor e fala, pastor, eu descobri que eu estava na rota de retaliação, não quero continuar nesse caminho. Quem está entendendo isso? Tá bem claro isso? Está bem claro? Se parasse aí já estava bom demais. Eu tenho mais 5 minutos? Tenho. Então vamos ver o que Neemias fez para enfrentar essas forças de oposição. Primeira coisa, Neemias compreendeu que, pode passar o slide, coloca o slide 10. Neemias compreendeu que a afronta do inimigo não era contra ele, sim contra Deus. Olha aqui para mim. Se você está firmado no Senhor, se você sabe que você está fazendo a obra dEle, se você sabe que você está orando, está buscando, está jejuando, está fiel com Ele, está certinho com Deus, ei, toda vez que alguém te afrontar, que alguém se colocar contra você, saiba que a afronta não é contra você, mas contra o Deus que você representa. Você é o embaixador de Cristo nessa terra. Ele entendeu que a afronta do inimigo não era contra ele. Sanbalate e Tobias e começaram a dizer, quem que são esses judeus fracos? Eu fico imaginando Neemias escutando isso, judeus fracos? É, verdade. Nisso aí o inimigo tem razão, nós somos judeus fracos, mas servimos a um Deus forte. Ei, quando alguém falar para você, você é fraco, você não consegue, você fala, realmente, eu posso ser fraco, eu posso não conseguir, mas eu estou alinhado com Deus que é forte, e Ele vai à minha frente. Uau. Segunda coisa, que Neemias nos ensina quando estivermos enfrentando forças de oposição, ele buscou ao Senhor em oração. Lá no capítulo 1, ele ouve a situação. O que ele faz? Ele jejua, ele se coloca em consagração. Ei, quando você estiver diante de uma oposição, enfrentando um obstáculo, para de querer ficar buscando ajuda na terra. A sua primeira ajuda é no céu.
É em Deus. Entra no teu secreto, entra no teu quarto, fecha a tua porta atrás de ti, e ajoelha, e vai falar com teu pai, vai falar com teu Deus, vai buscar ao Senhor, porque Ele tem a solução para os seus problemas, Ele tem o caminho que você não conhece, Ele quem vai à tua frente. Terceira coisa que nós aprendemos com Neemias: ele não parou a obra por causa da oposição. Ele não parou. Amados, no mês de fevereiro desse ano, conforme eu estava falando para vocês das minhas crises, eu recebi 3 nãos. 3 nãos. Pensa, um homem que ficou bravo. Eu falei, não é possível. Fui uma tentativa, não. E o não veio de Deus, veio dos homens. Outra tentativa, não. Outra tentativa, não. Aí eu fui buscar em Deus, fala, Senhor, faz alguma coisa. E Deus me disse, eu já estou fazendo, você que não está entendendo. Porque o não do homem simplesmente está apontando um sim de Deus para um outro lugar. E depois que eu fui entender o que era o sim de Deus, ei, por mais que você ache que você está perdendo, quando alguém falar não para você, quando um obstáculo aparecer e dizer, olha, essa área da tua vida não vai dar certo, ei, busca em Deus em oração e olha para o lado, porque Deus às vezes já abriu uma porta que você não tinha visto. Deus está abrindo portas, ei, preste atenção. Para de ficar olhando para as brechas, para as janelinhas que o homem, que a humanidade está te apresentando. Deus está te apresentando uma porta aberta que ninguém pode fechar. Neemias não ficou buscando aprovação em Sanbalate e Tobias, ele foi buscar aprovação em Deus. Ele buscou o Senhor em oração. Ele não parou a obra por causa da oposição. Eu gosto demais desse entendimento, porque aqui não acontece isso, mas lá em Cianorte, pastor Takemi, de vez em quando os irmãos chegam assim e falam, pastor, estou meio cansado, estou meio aflito, eu vou dar uma parada aqui na obra, pastor, vou dar uma parada aqui no meu pequeno grupo, eu vou dar uma parada aqui no ministério que eu estou exercendo, e eu vou ficar uns 6 meses quietinho lá em casa. Ei, é exatamente isso que o inimigo quer. Ele quer fazer você parar. Ele não quer te tirar da igreja. Ele quer até deixar você de vez em quando lendo a Bíblia. Ele só quer que você não faça a obra mais. Ele só quer que você não fale do amor de Deus para mais ninguém. Ele só quer que você fique caladinho. É exatamente isso que o diabo está tentando fazer comigo e com você. Ele está tentando fazer com que nós paramos e fiquemos estagnados. Neemias não parou a obra por causa da oposição, e a partir de hoje, em nome de Jesus, você não vai parar a obra de Deus por causa dos levantes, por causa da dificuldade. Cadê o amém? Cadê o amém? Agora é com você, em nome de Jesus. Você não vai parar a obra, você não vai parar o evangelismo, você não vai parar de ler a Bíblia, você não vai parar de orar, você não vai parar de jejuar, você vai se levantar com mais força ainda. Toda vez que o inimigo tentar contra você, tentar te parar, aí que você se levanta e diz, eu estou fortalecido no Senhor, e eu estou fazendo uma grande obra, e não posso parar. Quem entende isso? Se você crê nisso, aplauda ao Senhor Jesus bem forte, bem forte. Outra coisa que nós aprendemos, Neemias fechou as brechas. Uau! Como assim, pastor? Ele fechou as brechas? Ele foi reparar os muros, foi fechar as brechas, ele foi tirar tudo aquilo que era legalidade, que era fragilidade. Ei, quando você perceber algumas forças de oposição vindo contra você, olha para o espelho, olha para dentro do teu coração, veja se tem brecha. Ixi, pastor, eu percebi que eu estou sendo infiel nessa área. Ixi, pastor, eu percebi que eu estou com uma brechinha aqui, uma mentirinha aqui, eu tô com um negocinho aqui. Ei, repare as brechas da tua vida primeiro. Antes de você querer enfrentar o inimigo, repare as brechas. Por quê? Porque o inimigo não vai ter do que te acusar. O inimigo não vai achar brecha de fragilidade na tua vida. O inimigo não vai achar mentira nenhuma na tua vida. Outro dia um irmão chegou em mim e falou, pastor, ora pelas minhas finanças, pastor, que a situação está feia. Eu falei, bora orar, o que você quer que eu ore? Não, ora aí, fala uma oração forte, pastor, para Deus me prosperar. Aí eu pus a mão na cabeça dele assim, na hora que eu coloquei a mão na cabeça dele para orar, o Espírito Santo falou assim, a sua oração vai ser invalidada.
Eu falei, Senhor, mas por quê? Aí falou assim, ó, porque eu não posso abençoar aquilo que é uma mentira. Como é que o teu pastor vai orar por você se tem brecha? Pastor, mas eu não sabia. Então se não sabia, amém, fecha as brechas, repara os muros, repara essas brechas, não deixa nenhuma lacuna, porque quando alguém for orar por você e a tua vida estiver na verdade, toda oração vai ser validada. Se a tua vida está na luz, se tem as brechas reparadas, pode ser uma criança orando por você, você vai perceber os milagres acontecendo. A questão não é oração forte, não é oração fraca. A questão é uma vida no altar, é uma vida alinhada. Quem está entendendo isso? Quinta coisa que nós aprendemos com Neemias: ele buscou proteção em Deus. Sanbalat e Tobias e o exército dos inimigos tentando contra Neemias, falando para ele: nós vamos atacar vocês de noite, nós vamos acabar com vocês, vocês não vão conseguir. Neemias fala para o povo: pega a espada numa mão e a colher na outra, colher de pedreiro na outra. Ei, não faça obra, mas se o inimigo aparecer, a espada já está na mão. Aí você fala: pastor, mas e se ele vier por trás, se ele vier na emboscada? Você tem uma proteção que vem do alto. Deus é a sua proteção. Pastor, mas se Deus vai me proteger, então eu não preciso fazer nada. Ei, vigiai e orai. Vigilância. Neemias foi muito prudente, ele estava na vigilância, ele estava exatamente num posicionamento de vigilância. E aí vem a outra coisa que nós aprendemos com ele: ele levantou equipes de vigilantes. E aqui é onde eu falo sobre a intercessão. Toda igreja precisa estar alinhada na intercessão. Quando eu cheguei aqui, eu percebi que vocês têm uma sala de intercessores antes do culto, que é o que vai preparar os céus para que o Espírito Santo venha curar, tratar, ministrar no coração de vocês na hora do culto. Vigilantes, intercessores são aqueles que se colocam na brecha. Ei, mas não é para ficar carregando ninguém nas costas. Vigilante é aquele que se coloca na brecha: Senhor, rasga os céus e desce. Sim, mas você também precisa estar vigilante, intercedendo pela tua casa, intercedendo pelos teus filhos, intercedendo pelo teu cônjuge. Esteja vigilante. Neemias, ele levantou essa equipe. Quem é a pessoa que ora pela sua vida, além do pastor? Quem é a pessoa que ora pela sua vida? Ah, pastor, eu tenho fulano, ciclano. Tudo bem. E quem são as pessoas que você ora pela vida delas? Quem são as pessoas que você se coloca na brecha pela vida delas? Neemias levantou intercessores. Sétimo, olha o que nós aprendemos com Neemias: ele não se distraiu com as seduções, com as propostas que o inimigo estava fazendo. Sanbalat, Tobias manda um zap para Neemias, fala assim: Neemias, vem aqui na padaria Fiorella, vamos tomar um cafezinho. Neemias fala assim: não vou cair nessa distração, não vou cair nessa sedução. Quantos cristãos estão se distraindo, investindo tempo, ou melhor, gastando, desperdiçando tempo, seja com redes sociais, seja com Netflix, seja com a bagunça que for, estão distraídos, estão seduzidos, estão sendo cegos pelas propostas que o inimigo está fazendo. Você quer ver uma coisa? Pega na mão dessa pessoa cheirosa, olha para ela e fala assim para ela assim: você se move por proposta ou por propósito? Uau! Neemias, ele sabia qual era o propósito dele. Ele não foi se mover por proposta. Quem tem um propósito muito bem definido não fica caçando proposta. Você conhece alguém assim? Que vive caçando proposta? Ah, eu tenho essa proposta aqui, mas quem fizer proposta melhor leva. Isso é o quê? Mercenário. O mercenário que fica buscando as melhores propostas. Ei, não se mova por proposta.
Se mova por um chamado, por um propósito. Deus te levantou na cidade de Campo Mourão para você ser luz nessa cidade, para você ser resposta nessa cidade. Você tem um propósito muito bem definido em nome de Jesus. Quem está crendo nisso? Quem entende isso? Você tem um chamado de Deus. Não se mova pelas propostas do inimigo, mas pelo propósito que Deus estabeleceu na tua vida. E por último, Neemias perseverou até finalizar a obra. Perseverou até finalizar essa obra. Eu conheço muitas pessoas que começam bem, mas não têm a perseverança. O apóstolo Paulo fala: aquele que perseverar até o fim, não é pela metade, vai alcançar a coroa da justiça, a coroa da vida que está preparada para nós. Não é aqueles que vão até a metade, não é aqueles que vão até um passo antes da linha de chegada, não, aqueles que perseveram até o fim. Como é que está a sua perseverança? O que está te paralisando? Qualquer situação, qualquer chateaçãozinha já está te roubando a paz? Ai pastor, fulano roubou a minha paz. Você está perdendo a paz em qualquer esquina da vida? Em qualquer passo dessa trajeto, você está perdendo a sua paz? Ei, persevere. Quero liberar essa palavra sobre a tua vida, em nome de Jesus. Você vai sair desse culto hoje mais perseverante, você vai sair dessa reunião cheio de perseverança. Você vai estar diante de Deus dizendo: Senhor, eu estou contigo até o fim. Senhor, eu vou perseverar até o fim. Senhor, eu não vou desistir por nada. Senhor, eu aprendi nessa noite que nada vai me tirar do teu caminho, nada vai me tirar da tua presença. Eu vou ser daqueles que persevera, eu vou estar vigilante, eu vou estar em outro nível de jejum, de oração, de consagração, da leitura da palavra. Eu não vou me mover por proposta do diabo, eu vou me mover pelo propósito que o Senhor estabeleceu na minha vida. Quem recebe diz amém. O apóstolo Paulo, ele aponta sobre essas forças que se levanta contra nós. Na segunda carta dele aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 e 5, passa o próximo slide, já está no slide, ele diz assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativos todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Eu amo esse texto, porque Paulo está falando que existem sim fortalezas, só que essas fortalezas não estão do lado de fora, estão do lado de dentro. Os argumentos não estão do lado de fora, estão do lado de dentro. Os pensamentos ou entendimentos não estão do lado de fora, estão do lado de dentro. É isso que ele está dizendo. Ele diz que as nossas armas não são dessa terra. Nós precisamos aprender a entrar nessa rota, seja de colisão ou de convergência, entrar com as armas espirituais. Pastor, quais são as armas espirituais? Leitura da palavra, oração, consagração, vigilância, princípios, compreender os princípios, andar debaixo de uma palavra. São armas poderosas em Deus. E ele diz que essas armas poderosas em Deus, elas servem para destruir as fortalezas. Pastor, onde estão as fortalezas? Coloca a mão na tua cabeça. São aí que estão as maiores fortalezas da tua vida. Pastor, como que eu destruo as fortalezas da minha mente? Utilizando as armas que Deus está te entregando. E uma das armas que hoje, faz assim com as tuas mãos, uma das armas que hoje Deus está colocando na tua vida, é a arma da perseverança. Toma posse aí. Pastor, como que eu vou destruir a fortaleza? Porque tem fortaleza na mente que está dizendo: você nasceu para ser um fracasso, você nasceu para ser um coitadinho, você nasceu para ser a patinha feia, você nasceu para ficar para trás. Ei, em nome de Jesus,
Você vai perseverar no Senhor. E você vai destruir todas essas fortalezas da mente. Quando o inimigo disser para você: eu sei o que você fez no verão passado. Aí você vai vencer como? Você vai vencer pela palavra, pelas armas que Deus está colocando nas tuas mãos. A palavra de Deus está dizendo que Ele já levou sobre si todas as nossas iniquidades, todas as nossas enfermidades. Ei, na cruz está cravado todo o nosso pecado. Quando o diabo começar a falar assim: eu sei o que você fez no verão passado, você fala Romanos 8:1, portanto agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Uau! Uma das armas poderosas para nós vencermos as fortalezas da própria mente é a palavra de Deus. A palavra de Deus. E Paulo continua dizendo: destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Toda vez que o inimigo quer te atacar, ele vai começar a argumentar. Será que foi assim mesmo que Deus falou? Lembra de Adão e Eva? Quando a serpente chega para Eva e fala assim: mas será mesmo? Foi assim que ele falou? Não, talvez não vai morrer não. Talvez não era tudo isso não. Colocou uma dúvida. O diabo vai querer argumentar para colocar dúvida, para colocar indecisões no seu coração. Escute isso: perseverança. Saber quem é você em Deus, saber onde você está em Deus, e saber que você vai caminhar com Deus em nome do Senhor Jesus. E por fim ele fala: levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Se as fortalezas estão na mente, nós precisamos pegar os nossos pensamentos e fazê-los torná-lo obediente a Cristo. É aqui, Jean, que eu falo que nós temos que dar voz de prisão aos nossos pensamentos. Muitas vezes o pensamento está dizendo, porque está acostumado, você foi treinado, ouvindo dizer que você não ia prestar, que não ia dar em nada, que você não ia conseguir. Talvez você foi treinado na tua infância. Talvez você ouviu isso na tua infância: não tem dinheiro para nada, não, nós não conseguimos, a nossa família não é para isso não, nós não podemos fazer tal coisa, nós não podemos estudar isso, não, nós nunca vamos visitar esses lugares. Talvez você foi treinado ouvindo essas frases, e os seus pensamentos estão tão treinados que quando chega uma oportunidade, quando Deus abre uma porta, você está dizendo: não Senhor, não, eu não posso entrar nessa porta não, é grande demais para mim. E Deus está dizendo: meu filho, minha filha, vem, eu estou abrindo essa porta, é uma oportunidade para você, eu quero te abençoar, quero te levar num próximo nível. E você está lá dizendo: não Senhor, não, eu não posso, essa é grande demais, eu sou tão pequenininho. Sabe aquela frase que até muito crente que fala: eu sou o menor da minha casa. Ei, meu irmão, minha irmã, sai desse lugar de vitimização. Deus está te levantando nessa terra, porque Ele quer usar a tua vida como testemunho para a multidão. Quem está entendendo? Então sai desse lugar de achar que você não pode, de achar que você não deve. Se Deus está abrindo a porta, entre na porta que Deus está abrindo. Se é para glorificar o nome dEle, entre nessa porta. Pegue esses pensamentos, essas fortalezas, esses treinamentos, e torna obediente a Cristo. Por isso que eu falo, muitas vezes, se você deixar uma pessoa na caixinha do nada, sabe a pessoa que fica na caixinha do nada? Uma pessoa que ela começa a pensar o nada, sem propósito, daqui a pouco ela está pensando besteira, só pensa besteira. Tem pessoas que é tão habilidosa, quando ela começa a pensar, só sai besteira. É o famoso esgotão da vida. É o tipo de pessoa que ela fala assim: amanhã eu tenho um compromisso. Meu Deus do céu, mas se esse compromisso der errado, misericórdia, vai afetar a minha vida, vai afetar meu casamento, vai afetar isso. Daqui a pouco ela já está desesperada, ela começa a entrar em pânico por um pensamento que começou do nada. Ei, dê voz de prisão aos seus pensamentos, dizendo para eles: a partir de hoje, meus pensamentos vão ficar na obediência de Cristo. É nesse lugar. Davi um dia chegou nessa crise. A alma dele estava abatida, ele começou a pensar um monte de besteira. Daqui a pouco ele fala assim: alma, por que está abatida dentro de mim, ó minha alma? Traduzindo para o português de hoje: quieto, para de pensar besteira, tira isso da tua cabeça. E a alma está dizendo: não, mas vai dar tudo errado.
errado, nós vamos entrar em pânico, nós vamos perder a guerra. E Deus está dizendo: ei, você não vai perder a guerra, eu estou contigo. Apenas confie, apenas creia, se levante crendo em Deus, que hoje chegou a tua vitória. Talvez ainda você não está entendendo, eu quero falar isso de uma forma mais específica. Tem pessoas que entrou aqui nessa noite, achando que viria para uma reunião normal, e nenhum culto é normal, achando que viria para mais um culto. Ei, não é mais um culto. Cada noite onde você tem o privilégio de entrar num ambiente como esse, onde a presença de Deus está, e se a presença de Deus está aqui, ela pode te curar, te restaurar, te levantar, te dar uma perseverança sobrenatural, tirar você da rota da retaliação e levar você para a rota da convergência e fazer a tua vida ser transformada. Quem crê nisso? Se você entender essa palavra, hoje pode ser o dia que a tua vida pode ser transformada por causa de uma decisão. Uma decisão pode transformar toda a tua vida. Você entrou aqui talvez preocupado, preocupada com o problema que você vai ter que resolver amanhã. Talvez você entrou aqui desesperado por causa de um problema na tua casa, na tua família. Ei, escute, se nessa noite você se decidir mergulhar na presença de Deus, Deus vai estar cuidando da tua família lá. Deus vai estar fazendo milagres na tua casa. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Eu quero chamar você daqui a pouquinho para dar um passo de fé, se você crê nisso. Um passo de fé para sair dessa rota de retaliação, sair desse rastro de destruição e entrar num lugar onde Deus vai te conduzir, onde a mão do Senhor vai te potencializar, aonde você não tem mais forças para andar e Ele vai estar te levando para aquele lugar de descanso, de refrigério na alma. Essa é uma noite onde Deus quer mudar a tua história. Quem crê nisso? Deus quer mudar a tua história. Mas eu quero terminar, pode colocar o último slide. Eu quero terminar com esse último versículo, que é um versículo de decisão, de posicionamento, ou melhor, de reposicionamento. Ele diz, Tiago capítulo 4, versículo 7: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. O amém foi fraco, é porque talvez ainda não entendeu. E eu quero esclarecer esse versículo para vocês. Existem 3 processos nesse versículo de uma grande vitória. O primeiro processo é submeter a Deus. Porque tem muita gente que fala assim: pastor, eu vou lá, eu vou quebrar o diabo no meio, eu vou sair na porrada com ele e ele vai fugir de mim. O texto não está falando isso. Esse não é o primeiro processo. O texto está dizendo o seguinte: existe um caminho de vitória. De novo, eu vou trocar a palavra que agora vocês vão entender. Existe uma rota de convergência. Pastor, como é que começa a rota de convergência? Se submetendo a Deus. A rota de convergência, o lugar da bênção, onde Deus vai à frente, é porque primeiro você se submeteu a Deus. A submissão a Deus é um lugar de extrema obediência. O lugar da submissão a Deus, da sujeição a Deus, é um lugar que você não fica questionando: Senhor, mas por quê? Senhor, mas para quê? Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Ei, nesse lugar da rota de convergência, não tem indagação contra Deus. Ele simplesmente fala: meu filho, vem neste caminho que eu estou contigo. E você fala o quê? Sim, Senhor. Acabou. Acabou, não tem questionamento. Agora tem gente que Deus está querendo abençoar, a pessoa está ali resistindo, está indagando, está perguntando: Senhor, eu não estou entendendo, Senhor, para que isso? Ei, não é esse lugar. Se você é o tipo de pessoa que quer ter a explicação primeiro, para depois viver o sobrenatural, sinto em lhe decepcionar, porque não é assim com Deus. Não é assim com Deus. Pastor, eu quero viver o sobrenatural. Se submete a Deus e deixa Ele te guiar. Deixa Ele apontar o destino. Deixa Ele fazer o sobrenatural na tua vida acontecer. Pastor, mas eu não estou entendendo. Mas não é para entender. O lugar do sobrenatural não é para entender. Porque se fosse para entender, era natural. Agora, como é o sobrenatural, não dá para entender. Escute isso. Posso ter mais 5 minutinhos? Deixa eu dar um testemunho que aconteceu. Já passou aqueles 5 minutos, né? Escute isso. Olha o que aconteceu.
chamei meu conselho, minha diretoria, e falei para eles assim: olha, eu estou sentindo que Deus está dando uma direção para a igreja, Deus está querendo abençoar a igreja. E aí eles falaram: pastor, fala alguma coisa. Eu falei assim: tá bom, mas eu não sei o que fazer. Aí nós ficamos só na direção: Senhor, faz alguma coisa e tal. De repente, teve um irmão que chegou e falou assim: pastor, estou com uma causa na justiça lá, pastor, e o negócio está travado, ora por mim. Aí eu fiquei ficando sensível, falei: eu acho que é isso que Deus quer fazer com a igreja, não é só com esse irmão. Aí eu falei para esse irmão assim: irmão, vamos fazer o seguinte, domingo no culto, eu vou, na hora que estiver acabando o culto, eu vou chamar lá na frente quem tem causa na justiça. E aí, nós vamos orar, eu vou orar, e se vocês tiverem fé, vocês vão ver o milagre de Deus. Aí vocês vão viver o sobrenatural. Aí ele falou: beleza, pastor. Chegou domingo. Irmãos, aí o Espírito Santo foi aumentando aquele negócio. E aí eu falei assim: irmãos, eu quero chamar aqui na frente 3 tipos de pessoa. Aí eu aumentei. Primeiro tipo de pessoa: pessoas que têm causa na justiça há muito tempo. Não vem com causa com 1 dia, 2 dias, não. Há muito tempo, está travado. Vem aqui na frente que aí nós vamos orar e nós vamos ver o sobrenatural. Segundo tipo de pessoa: quem está devendo muito e não tem condição de pagar, mas quer pagar. Porque tem gente que está devendo e não quer pagar, né? Falei: esses aí não vem não, só vem para frente quem tem contas assim muito altas, mas quer pagar, mas não tem o recurso. Vem aqui para frente que nós vamos orar e que Deus vai trazer a provisão para você pagar a conta. E quando a provisão chegar, você vai pagar a conta, irmão, não vai viajar não. Terceiro tipo de pessoa: quem tem dinheiro para receber e não tem, já não vê mais a pessoa, o devedor, fugiu, foi embora. Vem aqui que Deus vai trazer, pela oração nós vamos trazer a existência, os mal pagadores vão chegar em você e vai pagar. Irmão, pensa, ainda bem que os irmãos estão me protegendo lá na cidade. Se ele sair contando que foi eu que orei esse negócio, irmãos, em 2 dias aconteceu um reboliço na igreja. Escute, eu vou contar um. Posso contar só um? Só um. Aconteceu que nós oramos isso, era umas 8 horas da noite, pastor. Umas 8 horas da noite. Aí no outro dia, 11 horas da manhã, uma irmã me liga, desesperada: pastor, você não sabe o milagre que aconteceu. Eu falei: minha filha, se nós vamos viver o sobrenatural, eu já imagino que é coisa incrível. Ela falou assim: pastor, mas é muito incrível. O meu advogado falou que saiu a causa aqui na justiça. Eu falei: amém, glória a Deus, nós já sabia. Eu levantei a plaquinha, eu já sabia. Aí ela falou: não, pastor, mas o incrível não foi a questão. E era uma questão de mais de 100 mil reais. O incrível não foi a questão. O incrível foi que na hora que ele pegou o veredito do juiz, estava lá no veredito que o juiz deu a causa ganha para ela, domingo, 8 horas da noite. Aplauda o Senhor Jesus, aplauda. O advogado dela falou: eu nunca vi isso. Aí eu fiquei lembrando da parábola do juiz Inico que Jesus contou, que eu acho que o juiz perdeu o sono e ele falou: rapaz, eu vou lá trabalhar essa hora. Foi trabalhar. Irmãos, está acontecendo um reboliço nessa área. Aí eu falei assim: Senhor, mas por que isso? Deus falou assim, muito claro: eu quero ativar um nível de fé na igreja, mas para quem tem coragem de dar um passo de fé. Existem forças de oposições que estão se levantando, talvez contra você. Eu não sei como que você entrou aqui nessa noite, mas com temor e tremor eu quero falar isso para você. Deus quer mudar algumas pessoas, a vida de algumas pessoas aqui nessa noite. Deus quer transformar a vida de algumas pessoas. Eu não sei se é na tua casa, no teu serviço, na tua faculdade, mas Deus quer fazer milagres. Quem crê nisso? Eu não sei quais são as forças de oposição que você enfrentou até hoje, mas hoje Deus quer que você entre na rota. Não é da retaliação não? Não é da colisão não? Qual rota? Só quem tem fé e vai testemunhar isso depois, dê um passo de fé e vem aqui à frente, eu quero orar com vocês.